Muito bem, professora. Começando a gravar o que você me pediu sobre a história da Franca. E gostaria de lhe dizer que eu não vou falar sobre o problema do ano tal, 1796, acontece isso, 1803, 1805. Não, eu acho que essas citações qualquer um acha na internet, né, nos livros que foram escritos sobre a história da Franca, e portanto não. O que me interessa é realmente abordar alguns aspectos interessantes sobre a história da Franca. Ela começa, na realidade, em relação ao sal, primeiro, que aqui passavam os carros de boi que iam de Mogi-mirim para Goiás e para o interior do Brasil, levando o sal, que era uma das coisas mais caras da época, não é? Mais necessárias. E chamava o Pouso do Bagre. Por quê? Porque havia uma altitude, um clima muito bom, em torno de 1.040 metros de altura, e nascia o Córrego dos Bagres, uma água salutar e maravilhosa. Daí então ter se formado o Pouso dos Bagres. Eu sinto muita vontade de falar isso e vou explicar por quê. O Córrego dos Bagres nascia onde é hoje o meu quarto, da minha casa. E a Estrada do Sal fica onde está exatamente a minha sala de visitas. Eu fiz questão de construir em cima dela para guardar essa memória. Então eu estou realmente muito ligado à história da Franca. Bem, o fato é o seguinte: mineiros paulistas corriam para Goiás à busca do ouro e do diamante. Um belo dia acaba o ouro e o diamante e eles voltam para São Paulo. A viagem era longa, não é? De carro de boi, a cavalo e a pé, e eles tinham que dormir. E nessa região aqui, eles dormiam exatamente no Pouso dos Bagres, onde fica hoje essa figura que eu pintei aí, mais ou menos há 20 anos atrás, é um quadro, onde fica hoje a Ponte Preta, ficava hoje a Ponte Preta com seu buracão ao fundo, aonde está o bairro do Pronto Socorro Municipal de Franca hoje. E isso aí também tem história, porque na realidade esse pedaço de terra em torno do início do século XX pertenceu a um tio da minha mãe, chamado Antônio Nicolela. Pois bem, Franca foi crescendo, não é? A cidade era plausível, alguma coisa foi acontecendo no belo sertão do Rio Pardo, e devo lhe dizer que em torno de 1803, 1804, é criada a freguesia pelo gerente, pelo governador da capitania, que era o Afonso José de Franca e Horta, em 1805, para ser exato. E foi do nome dele, Franca e Horta, que saiu o nome de Franca, graças a essa freguesia por ele criada. Depois, outro fato muito interessante é que em 1819 veio a Franca uma visita muito ilustre, a Vilinha de Franca, não é? Que é a visita do Auguste Saint-Hilaire, que era um grande pesquisador francês, e ele escreveu uma série de coisas muito interessantes sobre essa região aqui, principalmente sobre a Rio Pouso, do Rio Pardo, a Franca, onde ele disse que era um clima muito bonito e muito gostoso, e que ele iria, evidentemente, determinar, falar, pensar que seria uma grande cidade que estava sendo construída num lugar onde os filhos do doador dessa cidade aqui, não é isso? Que foi mais ou menos, como é que eu vou dizer? É o capitão Hipólito Pinheiro. Ele deu os filhos dele, quando ele morreu, doou um pedaço de terra, onde é hoje a matriz, hoje, a Praça Nossa Senhora da Conceição e etc. Pois bem, o fato é que em 1821, Franca recebeu o nome de Vila Franca del Rei, não é? Porque o Dom João VI chegou, estava por aí e deu o nome de Franca, Franca del Rei, mas o Dom João VI nunca esteve em Franca. Até tem uma história muito interessante, porque depois vem então o problema, não vou ser muito rápido, não.
Em 1821, que é mais ou menos de onde nós estamos falando, Dom João VI, a cidade de Jacuí tenta anexar Franca a Minas Gerais, mas os paulistas se rebelam, mandam um capitão para cá com uma parte do batalhão e Franca fica no estado de São Paulo. E o fato é que foi exatamente em 1938, logo depois disso, que veio um fato muito interessante que faz parte da história da Franca, que é a Anselmada. Foi uma série de guerras, de matação de crimes gerados pela diferença entre os que aqui habitavam e o que queria o governo do estado, e etc. Basta vocês pesquisarem e encontrarão coisas interessantes sobre a Anselmada. E foi assim que Franca foi crescendo, até que, em torno de 1856, Franca se torna um município. Aí, então, a cidadezinha já começa a crescer e etc. Mas é muito interessante dizer que foi em torno de 1856, 57, que começa a indústria de calçado em Franca, graças a alguns italianos que aqui chegaram. A maioria dos italianos chegaram em 1890, 1893, mas uma parte deles chegaram em 53 e começaram a mexer com o couro, porque tinha muito babatimão nas matas, pequenas matas e cerrado que circundavam a região de Franca. Portanto, isso é que eu acho muito importante, não é? Porque são fatos como esse que a gente tem que lembrar no desenvolvimento de Franca. E isso foi andando assim, até que em torno de 1890 acontece realmente um fato muito importante no desenvolvimento da Franca, que foi a chegada da estrada de ferro mogiana. Aqui, outra vez, existe uma história que pouca gente conhece. O Dom Pedro nunca vinha a Franca, nunca ia num lugar, sem antes mandar o genro dele, o Conde de, porque ele queria saber como estava o ambiente, porque se falava tanto em república, 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 que eles tinham que tomar cuidado. E foi assim que aconteceu em Franca. Em 1890, quando o trem chegou na estação, o Conde de desceu, acolchoado, cercado pela força imperial, e um professor de Franca, chamado Sabino Loureiro, acompanhado de outro professor, chamado Valente, e este Valente era meu bisavô. Ele gritou, "Viva a República!" E o Dom Pedro, e o Conde de, voltou, e dessa forma o Dom Pedro I nunca veio a Franca. Portanto, a capital chamada a terra do imperador não é bem verdadeira, ele nunca veio a Franca. Para que vocês tenham uma noção, esse quadro que está aí é a Ponte Preta. É por aí que passavam os carros de bois que iam para o interior do Brasil. E lá em cima à direita é onde fica a minha chácara hoje e é onde existia o pouso. E aqui embaixo o córrego dos Bagres. Esse quadro eu pintei mais ou menos há uns 20 anos atrás e me faz lembrar um pouco da história da Franca e da minha casa. Foi assim que foi acontecendo. Veio depois, então, Franca foi crescendo, entramos no século XX. E não é preciso dizer que Franca vai se tornando uma cidade importante na divisa com Minas Gerais, não é? Se torna a capital do calçado para homem, a maior produção da América do Sul, se torna a capital do basquete, também já na metade do século XX, a maior bacia leiteira do estado de São Paulo e o melhor café do estado de São Paulo, portanto do Brasil, por causa da altitude do tipo de terra. De maneira que Franca vai atingindo a sua pujança até atingir a ser a quinta cidade do Brasil para se morar. Veja você que coisa interessante, é uma cidade segura e etc. Eu quero dizer mais a vocês é que
todo o crescimento de Franca foi feito dentro de uma linha horizontal, o que diverge das cidades brasileiras que têm um crescimento vertical, como por exemplo Ribeirão Preto, que fica ali perto, não é? Nós não, nós crescemos verticalmente, portanto a área de Franca é muito grande. Eu não ouso afirmar, mas eu acho que é maior do que a de Ribeirão Preto. No entretanto, a população é um pouco menor, não é? Assim, é mais ou menos a Franca que eu vejo, com a sua suntuosa agricultura, o café, a sua indústria de calçado e uma coisa que pouca gente sabe na história da Franca. Franca foi um dos maiores centros diamantíferos do Brasil e do mundo. Aqui se lapidava, fazia joias e diamantes, era um centro aonde vinha o mundo buscar suas pedras. Depois, como havia um problema de imposto metido nisso, um problema de contrabando, as coisas foram diminuindo, mas ainda Franca é um centro enorme de diamantes. Franca hoje possui universidades, entre as quais eu me sinto muito à vontade, porque uma delas foi eu que fiz, a Unifran. Mas essa é outra história que um dia eu conto para vocês, porque depois entraram um montão de bandidos, entre os quais um que há pouco tempo faleceu, e as coisas foram mudando. Mas depois surgem as faculdades de Direito de Franca, lá do Fundão, do Riachão, né? Do Brejão, que é uma das melhores faculdades de Direito do Brasil. Bom, e assim é mais ou menos o que eu falo. Franca tem um aeroporto que também está ligado à minha família, tem o nome do irmão do meu pai, o Lundi Presoto, que foi um dos maiores aviadores brasileiros na época da guerra, piloto dos famosos Spitfires e P-40, com os quais ele vinha a Franca de vez em quando. Como vocês veem, Franca é uma cidade que para mim tem uma história, tem um conteúdo, e eu acho que são coisas que pouca gente fala, não é porque pouca gente conhece. Os hospitais de Franca, eu sou um dos fundadores da Unimed, e que tanto serviço tem prestado à coletividade em altíssimo nível, não é? Os museus que Franca tem, entre as quais o Museu Municipal, que é um museu muito onde era a antiga prefeitura, e uma das peças valiosíssimas que tem nesse museu, que é um Fordinho modelo T 1914, que foi doado pela minha família ao Museu de Franca. De maneira que é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre Franca, não é? Então, eu não sei como falar mais, a não ser que nós entrássemos em um diálogo. Mas Franca teve um desenvolvimento, embora seja uma cidade realmente muito recente, né? 200 anos da história da Terra é muito pouco, e na história do Brasil já ocupa um terço dela, vamos dizer assim, não é? Franca hoje é uma cidade com um bom desenvolvimento, tem 1.000 indústrias de calçado, que nesse momento passa por uma crise enorme, como várias outras tipos de indústria em todo o Brasil. E, em suma, precisaríamos dialogar, não é? Perguntar coisas interessantes. Eu acho que a história da Mugiana é muito interessante, o grito do meu bisavô Valente, não é? Essas histórias são muito importantes. Em Franca morreu também o meu bisavô, que se chamava Vicente Antônio Nicolela, que lutou com Garibaldi na Itália e era capitão do exército italiano, e recebia, até o fim da morte dele, com 106 anos, os soldos do exército italiano. Então, como vocês veem, Franca tem uma série de histórias colaterais que me fazem pensar. E é por isso que eu acredito que a minha família, não é? Se sente muito ligada à história da Franca. Nós viemos para cá em torno de 1914, 1915 e ajudamos a construir um pedacinho. Como vocês estão fazendo agora, estudando, lendo, trabalhando e lutando para um turismo de alto nível.
Eu fico à disposição de vocês para algumas perguntas que poderão surgir, que deverão surgir, e o que eu posso falar mais de Franca? É mais ou menos isso, não é? Da importância do diamante na história da Franca, a importância do café, né? O café de Franca é estruturalmente mole, sendo um dos mais saborosos e caros para exportação. Olha, Dada, eu não sei o que falar mais. Você, se não quiser, não precisa usar isso, não. Eu estou aqui, acho que falei alguma coisa da história da Franca que eu acho que para mim tem valor, tem importância. As datas são 1803, 1805, 1835, 2005 e aí assim por diante, mas eu acho que isso tem em qualquer lugar, em qualquer documentário, é fácil de ser falado e discutido. O que importa é ver a filosofia que importou no desenvolvimento da Franca. A influência da imigração em Franca, não é? Foi muito importante. Franca foi uma cidade que teve muitos judeus. Tinha até mesmo no cemitério, uma ala do cemitério onde só se enterravam judeus. Franca teve um mercado municipal que era feito todo com ferragem inglesa e, infelizmente, desapareceu. Não é? Em suma, Franca tem muita coisa que se pode discutir e falar e se conscientizar. Alguns gostam de falar muito da água da careta, não é? Que quem bebe dela volta. Isso existe no mundo inteiro. Em todo lugar do mundo tem uma água que a gente bebe e volta. Eu não sei, mas é mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre Franca. Eu gostaria de ser questionado, porque é muito difícil da gente fazer uma súmula, a não ser falando em datas, falando em isso, em aquilo, as anselmadas, por exemplo, não é? Foi uma coisa meia baba, meio estúpida, mataram um juiz, o Anselmo matou um juiz, e isso ficou muito feio, porque o governo mandou para cá o exército, as Forças Armadas, melhor dizendo, né? E para apaziguar a situação. Existem outras facetas políticas, talvez interessantes, que a gente pudesse citar, mas não, eu não o faço se não for solicitado. De maneira que é mais ou menos isso que eu gostaria. Tem tanta coisa para falar mais, mas é muito difícil. A vinda dos irmãos maristas para Franca, não é? Foi um ganho. Eles deixaram toda uma gama de alunos, de estudantes, imbuídos de um espírito de pesquisa, de indagação. Teve muita importância na evolução da educação francana. Nós recebemos alguns ilustres dentro do campo da arte, o Bonaventura Cariolato, o Venturelli e como é que ele chamava? Eu tenho muitos quadros dele, não me lembro mais. Não me lembro mais. E foi gente, o Michelangelo, aqui de Franca, Michelangelo Pucci, que fez história, não é? E assim Franca foi se compondo, fazendo arte, fazendo estudo, fazendo pesquisa e fazendo universidades. E quanta gente boa tem metida nisso, cujo nome eu estou omitindo aqui, porque são muitos. E são homens e mulheres notáveis que trabalharam para o desenvolvimento de Franca. Então, fica aí mais ou menos o que eu queria falar para vocês, não é? E Franca não é simplesmente uma cidade que desenvolveu em torno de indústria de calçado, de apanhar café e de tirar leite. Não. Franca tem história. Franca tem o relógio do sol, que é o único do mundo. Dizem aí que tem dois. Não, não tem dois. O outro fica em Annecy, na França, e ele não é igual ao nosso. Foi restaurado há pouco tempo agora, depois de uma catástrofe, né? Uma árvore caiu em cima. Parece que está restaurado. A igreja de Franca também é muito interessante, é uma catedral muito interessante, onde hoje já é um bispado, não é? Em suma, vejam vocês que Franca não é calçado. Franca é um montão de coisa junta. E é assim que eu vejo Franca. Como médico,
o desenvolvimento da Santa Casa, depois do Hospital São Joaquim, depois do Hospital Modelo e outros hospitais, etc., etc., dando à cidade uma assistência médica de altíssimo nível. Isso é Franca. Isso é assim que eu vejo Franca. E eu fico inteiramente à disposição de vocês. Me desculpem, eu falar sobre Franca assim repentinamente, eu não sei, precisaria preparar, mas eu não estou na fazenda e gostaria que vocês entendessem que eu não me preparei para falar para vocês. O quadro que eu estou mostrando para vocês é esse aí, e vocês podem olhar onde tem hoje uma igreja e lá em cima onde tem a minha chácara, que é a nascente do Córrego dos Bagres, que está correndo aqui embaixo, passando embaixo da Ponte Preta. Um abraço, Dadá. Se precisar de mais alguma coisa, eu estou às suas ordens. Obrigado.